Bom dia, bom dia. Começando aqui nosso Café com Jesus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amor de Maria. A gente começando aí nosso momento, Café com Jesus. Nosso primeiro momento do dia para Ele, para Jesus, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Então, vai adiantando, vai pegando a palavra. Vamos começar com a palavra de Deus, pode pegar a sua Bíblia. Católicos, leigos, caminhando com o Senhor junto com a igreja, com o catecismo, com os nossos padres e, lógico, nós deitando o nosso coração para Ele. É assim a cada momento. Não importa onde nós estivermos, temos que ter esse primeiro momento com Deus. E isso é maravilhoso. Hoje começamos com o Rosário, 4 horas da manhã, e nós viemos aqui começar partilhando a palavra, tomando esse café junto com Jesus. Amém? Então vamos começar nosso café com Jesus agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparou tua palavra, preparou teu cafezinho, a sua casa, a sua família. Peço a Deus que muitos consigam fazer isso. Preparar o café, tomar junto com a família, junto com seu esposo, com seus filhos. Se não dá um encontro aí, temos o almoço, mas que nós possamos estar unidos em família. Isso faz parte das virtudes que nós vamos ver hoje, a partir do momento que nós deixarmos Deus nos conduzir e que nós se colocamos olhando para Jesus e deixamos que o amor venha habitar no nosso coração. Aí nós começamos a entender, queridos irmãos, o que é a convivência com o Senhor. E essas virtudes nos é dada através de Deus. E tem virtudes que nos ensina a conviver com Deus. Então nos foi dada e nós voltamos elas para o Senhor. E neste momento, comecemos o nosso momento de oração. Vamos louvar Deus pela minha vida, pela sua vida. A oração que a gente faz junto todos os dias. Essa oração que o Senhor nos colocou no coração. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade. Deus é bom, né, irmãos? Como é bom louvar por ti, Senhor. Como é bom, Senhor, louvar pela tua grandeza. Por tudo que nos foi dado, por tudo que nos é dado. Onde reconheço, eu reconheço a tua grandeza, Deus. E conheço através do que é bom encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda. Coloca a mão no seu peito e dizendo para Ele, consagra o seu dia ao Senhor, os seus ouvidos, coloca a mão nos teus ouvidos, coloca a mão nos teus olhos, na tua boca, no teu pensamento. Consagramos tudo a Ti, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder a vós, Deus meu Deus. Amém? Então nós começamos assim. Sempre vai ser 6h30, todos os dias, vamos procurar fazer 6h30. Esse horário eu comecei porque quarta-feira, amanhã, se Deus permitir, como eu disse, né, tudo ao comando de Deus, eu tenho o terço dos homens na nossa comunidade. Eu vou participar e lá termina às 6h30. E assim, para a gente ser fiel a um horário, para não ficar mudando, eu creio que eu consigo amanhã, se eu atrasar 10 minutinhos, 5 minutinhos, tá? Mas é com amor, então assim, que a gente possa viver essa graça. Eu quero ser fiel. E isso, para nós vamos entender que a fidelidade é uma virtude. Amém? Então a fidelidade é uma virtude que nos foi dada por Deus, mas nós voltamos ela a Deus, tá bom? Então assim, para a gente começar, pega a tua palavra, para a gente ver onde que está na Bíblia a palavra virtude e o que nos diz um pouquinho já para a gente degustar. Está lá em Filipenses 4, você vai pegar Filipenses 4, amém? Pegou Filipenses 4, versículo 8.
Filipenses 4, versículo 8. Nós vamos ler o 8 e o 9, tá? Então essa palavra nos traz aqui o comecinho da virtude. E o que é a virtude, nós vamos definir ela agora, tá bom? Então nós vamos começar com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, em Filipenses 4, versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, é louvável. Eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, então a palavra nos traz aqui um direcionamento que, através de Paulo, ele nos ensina de onde que saiu as suas virtudes, que venham de Deus, ele devolve para Deus e ele transmite. Então as virtudes que nós temos, nós vamos estar agora entendendo através do catecismo. A definição. No catecismo número 1803, se você tiver o catecismo da Igreja Católica, vai nos dizer assim: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então a virtude é para a gente fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então, a nossa vida virtuosa não é aquele, vamos colocar aqui, para o mundo o homem virtuoso é aquele homem inteligente, aquele homem astuto, aquele homem que se opõe. Mas o verdadeiro homem virtuoso, nós olhamos para quem? No café com Jesus, para Jesus. Então as virtudes, nós temos elas cardeais e teologais. Então essas virtudes, nós vamos ver que as virtudes humanas que nós temos aqui, então no catecismo vai nos apresentar assim, virtudes humanas. Logo depois, distinção das virtudes cardeais e as virtudes teologais. Então nós vamos estar nesses 3 dias, eu vou ver amanhã, para a gente falar um pouquinho sobre as virtudes cardeais e logo depois nós vamos falar no outro dia as virtudes teologais, para que a gente possa ir degustando dela com conhecimento. Irmãos, as virtudes é a convivência com Deus. As virtudes é eu e você conviver com Jesus que nós estamos vivendo aqui. Para que a gente possa entender as virtudes humanas. A virtude humana são atitudes firmes, disposição, vamos supor, sem preguiça, estáveis, aquela pessoa firme, perfeição habitual, da inteligência e da vontade que vem de Deus. Então, as virtudes humanas nos vêm de Deus. Mas se nós temos essas virtudes, por que nós não colocamos ela em prática? Qual que é a situação que nos interfere? Essas virtudes regulam os nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. O pecado original nos tira, nos fere as virtudes. Então, diante desse ferir as virtudes, nós temos aqui as nossas enfermidades, as nossas doenças que nós temos e nós não compreendemos. Então, a luz que vem de Deus, o nosso Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne e habita no meio de nós, nos traz diante dele as virtudes humanas perfeitas, que nós olhamos para Jesus com a luz da palavra, que nós olhamos para Jesus com a convivência com ele, e nós vamos tendo esta pureza da virtude, onde que nós temos as virtudes cardeais e as teologais. Para que a gente possa entender um pouquinho, as teologais é o dom de Deus, que Deus é a fonte da origem. Então, teologais, Deus é a fonte da origem.
e vem de Deus, que nos foi dado, nós vamos estar vendo, e as cardeais, aquelas virtudes que realizam o que Deus sonhou com nós, que nos foi dado por Deus, mas o pecado feriu. E nós temos que colocar em prática a convivência com elas para que a gente possa entender. No meio disso, irmão, a cura do meu eu é permitindo que o Espírito Santo vai agindo diante das virtudes e nós vamos deixando elas agir no nosso coração. A humildade, tem algumas aqui até que eu numerei, a pureza, o autocontrole de si. Até eu conversava com uma pessoa ontem, ela disse assim, tem uma pessoa que está lutando contra o vício das drogas. Aí eu falei assim, ela está vencendo? Falou, não, está difícil, a pessoa cai, ela volta. Falei, então, irmão, a grande virtude disso, estou falando em virtude, eu não falei a palavra virtude ontem, é você ter um autocontrole de si. É você dizer para a bebida, vou dar um exemplo, aqui uma água, se fosse a pinga, a cerveja, eu tenho um autocontrole de mim. É uma virtude que eu tenho, que nos foi dado por Deus, só que estava lá no fundinho do meu coração. Eu não consigo, é um autocontrole. Eu sei beber, eu paro quando eu quero. Aí é a hora de você analisar. Como que eu sei? Embriaguez, Deus condena. Então eu tenho que tomar um golinho ao ponto que eu sei, não, eu não sou dependente disso aqui. Vou numa festa. Se não tiver cerveja, eu não vou. Você tem um autocontrole de você mesmo? Ou, por exemplo, você teve uma discussão e Deus te dá humildade, não ignorância. Humildade é uma virtude que nos é dada por Deus, mas nós precisamos colocar ela em prática. Nós pedimos a Deus a grandeza dele, o Espírito Santo, que nos revele o nosso coração diante dessa virtude, como agir, para que a gente possa retornar ao nosso convivência com Jesus. Então é isso, irmão, quando nós estamos vivendo as virtudes do amor, as virtudes da humildade, da fortaleza, da temperança, nós vamos vivendo a graça com Jesus. E a cada dia eu tenho que ter um autocontrole de mim. Então a pessoa que tem um vício, a pessoa que tem um autodescontrole, ela deixa que o pecado fere as suas virtudes. E como que nós vencemos o pecado? Está aqui. Foi com ele. Você tem alguma coisa que fere a tua virtude? Que fere aquilo que Deus te deu, teu autocontrole? Que fere as virtudes humanas que foi dado por Deus? Porque, irmãos, a nossa humanidade é para ser perfeita, mas foi ferida com a desobediência. E nós, olhando para Jesus, nós nos unimos com a virtude da perfeição. Lembre-se, reconheça sempre que eu preciso de Deus na minha vida. E isso é a maior virtude que nós temos. É de nós nos aproximarmos de Deus e viver ela no nosso dia a dia. Então, um homem virtuoso não é aquele homem forte, astuto, né? É aquele homem que olha para Jesus. Aquele homem que se entrega para o amor. É aquela mulher, aquele homem que se entrega para a convivência do amor com Deus, trazendo para a sua vida nas virtudes, na humildade. Vamos citar algumas aqui para a gente beber essa graça amanhã. Nas virtudes cardeais, a prudência, a justiça e a virtude moral, a fortaleza, a temperança. Teologais. Vamos lá? A fé, a esperança, a caridade. Então, irmãos, definindo aqui para nós, a virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. A definição de virtude.
As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão da fé. Amém? Hoje nós encerramos aqui esse Café com Jesus, dando esse saborzinho que é a convivência com as nossas virtudes, que é para a perfeição com Jesus. Que nós possamos viver isso amanhã. Amanhã nós vamos falar então sobre a sequência aqui. Nós falamos o que é as virtudes humanas, distinção das virtudes cardeais. Amanhã eu vou preparar com maior carinho as virtudes cardeais. Vou degustar hoje já, vou viver isso a cada momento. Vou trazer também na prática para nós, que é muito importante. Às vezes a gente lê no catecismo, mas e a prática? Como que eu faço para viver isso? Tá bom? Então amanhã no Café com Jesus vamos viver a prática, olhando para Jesus, na palavra, no discernimento com Jesus, tá bom? Então, irmãos, neste momento coloca a mão no teu coração. Eu agradeço a participação de todos que estão aí. Irmãos, de coração, que a gente possa estar todos os dias juntos. Peço a Deus, cada um de vocês, que neste momento Deus abençoe sua casa, sua família. Coloca a mão no teu coração. Pede para Deus o teu dia. Entrega para Ele o teu dia hoje. Fala assim: Senhor, diante dessas virtudes que nos é dada com a tua presença, nos ensina a viver, Senhor, todas elas na minha vida. E neste momento, acredite, meu irmão, minha irmã, Deus está agindo dentro do teu coração. Que a primeira graça que nos é dada é a humildade, e diante dessas virtudes, Senhor, nós colocamos sim o nosso coração para o teu agir. Derrama essa graça na vida desses irmãos, Senhor, que há virtudes que nos é dada, mas que volta para ti, que volta para o Senhor, o nosso coração. E nós queremos, Senhor, a convivência contigo. Jesus, cuida de cada filho seu, cuida de mim, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Cuida, Senhor, desses irmãozinhos que estão aqui conosco, quem está vendo este momento de Café com Jesus, aquele que compartilha, aquele que vive essa graça, aquele que degusta do verdadeiro sentido do amor, que não é, Senhor, estar no mundo sem a tua presença. Nós desejamos estar aqui hoje, mas vivendo o teu amor dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que não têm mais vontade de viver, que perdem o sentido da vida, que essas virtudes venham trazer de novo a vontade de viver. Que nós consigamos, Senhor, com esse ensinamento que vem de Ti, nos trazer a esperança, trazer o amor, restaurar a vontade de viver, que é estar contigo. Abençoa, Senhor, em Teu nome, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesta oração nós elevemos a Ti, Senhor, o nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho vou estar colocando o Lectio Divino também, o Evangelho para a nossa vida, presencial assim, traz a palavra para a nossa vida, com sabedoria, junto com a igreja e com discernimento. São 2 vídeos que todos os dias a gente está colocando, o Lectio Divino e o Café com Jesus. Irmãos, é por amor, é por convivência com Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre professar nossa fé católica, apostólica, romana. Reze o seu rosário, reze o seu terço, vive essa graça. Que Deus abençoe. Um abraço. Até mais tarde, até amanhã. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.